Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala galera do nono ano, estamos aí para mais um capítulo de matemática. Se liga aqui na parada, ó, capítulo 7, forma resolutiva da equação do segundo grau, tá ok? Vamos lá, ó. O que é essa equação do segundo grau? Nós vimos no capítulo 6 que a equação do segundo grau é toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, né? Ou a fórmula, ou no caso a equação do segundo grau incompleta é quando está faltando o coeficiente c, ou faltando o coeficiente b, ou faltando ambos, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar então com a equação do segundo grau completa, tá ok? Aqui observe aqui, ó, eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero, e nós vamos relembrar do quadrado perfeito, ou seja, o trinômio quadrado perfeito. Mas o que é isso? Vocês se lembram da parte de fatoração que vocês viram no 8º ano, com certeza, né? Então vamos lá, ó. Primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Bom, então antes de fazer um exemplo da equação do segundo grau, vamos recordar aqui, ó. O que é o quadrado da soma, né, de um trinômio quadrado perfeito? Se você tem dois termos lá, né, por exemplo, a mais b ao quadrado, e aí você desenvolve isso daqui, você vai fazer lá o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí nós obtemos aqui esta expressão, tá? Bom, olha o exemplo aqui, né, com valores aqui, com números, né, junto com as letras aqui. Então eu tenho lá 4x mais 10 ao quadrado, e eu desenvolvo esse trinômio, nós vamos ter o quê? 16x ao quadrado mais 80x mais 100, né? Ou seja, o quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, 16x vai dar 16x ao quadrado, tá? Então 4x ao quadrado vai dar 16x ao quadrado. Depois, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então 2 vezes 4x vezes 10 vai chegar em 80x. E depois o quadrado do segundo termo, 10 ao quadrado, que chegamos a 100, tá? Então o quadrado da soma, né? Eu vou ter aqui dois termos sendo somados e elevado ao quadrado. E o quadrado da diferença só muda o sinal. Em vez de ser um sinal positivo aqui entre os dois termos, eu vou ter um sinal negativo, tá? E aí, quando eu desenvolvo, então, da mesma forma, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, um exemplo aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, então, x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, 2 vezes x vezes menos 2, então fica menos 4x, e menos 2 ao quadrado vai dar 4, tá ok? Então, só para recordar como que se desenvolve, então, este binômio ali, tá? Continuando aqui, ó. Então, eu tenho lá x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Agora, nós temos uma equação, tá? Lá nós só desenvolvemos o trinômio ali, né? E aqui nós temos uma equação no qual diz que o membro aqui, né, o lado esquerdo da igualdade aqui, é um trinômio quadrado perfeito. Então, quando você consegue identificar, né, quando vocês estão olhando para uma equação de segundo grau, e vocês conseguem identificar que esta equação ela é um trinômio quadrado perfeito, vocês podem aplicar a fatoração e chegar na solução de uma forma mais rápida, tá? Então, se eu tenho um trinômio quadrado perfeito, como que eu faço o processo contrário, né? Quando eu tenho um binômio e desenvolvo para chegar no quadrado, no trinômio, eu faço a multiplicação. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Mas quando eu tenho o trinômio e quero representar em forma de um binômio, como que eu faço? Eu tenho que pegar lá, né? Ó, eu olho os três termos. Dois dos três termos tem que ter raiz quadrada, tá? Exato. Então nós observamos aqui que x ao quadrado tem raiz quadrada exata, e 4 também tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2. E aí eu faço a verificação, ó. A raiz quadrada, o resultado desses dois termos, 2 e x. Eu faço 2 vezes x e multiplico por 2, novamente. E aí tem que obter o termo do meio, o termo que nós não fatoramos aqui, ó. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, que é o termo que está no meio. Então está comprovado, isso é um trinômio quadrado perfeito. Ok, ótimo. Então o que eu preciso para fazer a forma dele simplificada ali? Eu tenho que pegar o resultado dessa fatoração, o resultado da raiz quadrada dos dois termos, escrever entre parênteses elevado ao quadrado, tá? Então colocar o parêntese ao quadrado aqui é padrão.
o que você vai olhar aqui, ó, são os dois termos que são colocados dentro do parênteses. Então, os dois termos vêm do resultado da raiz quadrada dos dois valores aqui do trinômio, tá? Dos dois termos do trinômio. Então, está aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2, e o sinal que fica aqui no meio é o sinal do termo que nós não extraímos a raiz quadrada. Então, é o sinal do terceiro termo aqui, ó. Se é positivo, aqui também continua positivo. Se aqui fosse negativo, aqui no binômio seria negativo, tá? Então, bom, aqui é a forma reduzida, está ao quadrado, e aí nós observamos, olha, x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa de x mais 2 vezes x mais 2, tá? Então, são fatores iguais, x mais 2 e x mais 2. E isso ele está dizendo que é igual a zero. E eu só obtenho um resultado igual a zero quando eu multiplico um valor por zero. Então, nós podemos concluir que x mais 2 tem que ser igual a zero, porque senão não vai dar zero essa igualdade. Se x mais 2 tem que ser igual a zero, eu pego apenas de um dos fatores aqui, né? Mesmo porque os dois são iguais, eu pego esse x mais 2 e coloco essa igualdade, ó. É igual a zero. X mais 2 é igual a zero. Resolvendo aqui, o 2 passa para o outro lado negativo, obtemos a solução. Então, a solução desta equação do segundo grau é x igual a menos 2, tá? É um processo no qual, se você consegue identificar rapidamente o trinômio quadrado perfeito, você consegue fazer de forma rápida, chegar na solução da equação do segundo grau, tá? Olha os dois exemplos aqui, né? No caso é o exercício 4, tá? Do livro de vocês. E lá o item A aparece, ó. X ao quadrado mais 14x mais 49 igual a zero, tá? Então, se você observar o x ao quadrado e o 49, tem raiz quadrada exata. Tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 49 é 7. Tá? Então, observe que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou colocar aqui o x, que é o resultado da raiz quadrada de x ao quadrado, e o 7, que é o resultado da raiz quadrada de 49. E o sinal que aparece aqui no meio é o sinal do terceiro termo que nós não extraímos a raiz quadrada, que não tem a raiz quadrada, e elevado ao quadrado. Então, escrevemos o trinômio quadrado perfeito na forma reduzida, na forma simplificada ali de um binômio. E aí nós podemos concluir agora, ó, que se eu tenho x mais 7 ao quadrado, significa que eu tenho x mais 7 vezes x mais 7. E isso é igual a zero. Novamente, então, eu vou pegar um fator aqui, né, o x mais 7, e vou escrever igual a zero, porque para que a multiplicação dê zero, significa que um dos fatores tem que ser zero. Então, x mais 7 tem que ser igual a zero. Logo, o 7 que está positivo vai passar negativo e o x tem que ser igual a menos 7. Então, a solução desta equação do segundo grau é x igual a menos 7. Vamos a mais uma aqui, ó, o item C deste mesmo exercício 4. Lá aparece, ó, 4x ao quadrado mais 8x sobre 5 mais 4 sobre 25 igual a zero. Então, se observarmos aqui, novamente nós temos dois termos aqui que têm a raiz quadrada exata, ó. Raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x, está aqui, né? O resultado já no binômio. 4 sobre 25, eu consigo extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, eu vou obter 2 sobre 5, 2 quintos, está aqui. O sinal aqui é o do termo do meio lá, ó. Então, é positivo, continua positivo e está ao quadrado. Então, eu posso fazer 2x mais 2 quintos vezes 2x mais 2 quintos igual a zero. Novamente, né, o produto de fatores iguais, é isso que acontece no trinômio quadrado perfeito, sempre um produto de fatores iguais. E aí eu escrevo esse fator igual a zero, porque para dar zero significa que um dos fatores tem que ser zero. Então, 2x mais 2 quintos tem que ser igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, vamos obter que x tem que ser igual a menos 1 sobre 5. E aí chegamos à solução da equação do segundo grau. Bom, galera, continuando aqui então no nosso capítulo 7, nós chegamos então agora à fórmula de Bhaskara. Tá? Esta famosa fórmula utilizada para a resolução da equação do segundo grau foi desenvolvida por Bhaskara, né? Por isso que ela recebe esse nome. E ele desenvolvendo, né, o método de completar quadrados, que é algo à parte aí do conteúdo de vocês, só imaginem assim, o que nós vimos agora há pouco é que eu posso pegar um trinômio quadrado perfeito,
fazer a sua fórmula ali fatorada e encontrar a solução para a equação de segundo grau. Mas existem equações de segundo grau que não são trinômios quadrado perfeito. Então, Bhaskara desenvolveu um método, né, de completar quadrado para poder resolver essas equações. E também daí ele conseguiu, né, desenvolver então uma fórmula para resolver a equação de segundo grau de uma maneira mais simples, né, mais fácil para vocês. Então observem aqui, ó, a fórmula de Bhaskara diz o seguinte, que o valor x, né, que nós procuramos ali, que nós queremos encontrar a solução da equação, ele pode ser dado, ele pode ser encontrado pela seguinte expressão, menos b, ou seja, menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, aqui chamado de delta, tá? Dividido por 2 vezes o a, tá? E ainda, em que o delta, né, o discriminante, ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Então, a fórmula é isso. O que eu tenho que identificar na equação de segundo grau? Primeiro, ela tem que estar na sua forma reduzida. Tá? Então, o que é a forma reduzida? É quando você tem os termos aqui, né, os 3 termos, e tem que estar igual a zero. Ou seja, você soma todos os termos semelhantes da equação. Quando ela não está na forma reduzida, você aplica as multiplicações, você soma os termos semelhantes, e aí você tem que igualar a zero. Tá? Então, a forma reduzida de uma equação de segundo grau é essa daqui. Você tem lá x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero, né, nesse exemplo aqui, nesse exercício A. Então, ele já está pronto aqui para ser resolvido. E aí, qual é o segundo passo? Identificar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Tá? Lembrando que, desde já do capítulo anterior, eu venho falando, a equação de segundo grau é dada por A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, mais C. Tá? Então, quem está multiplicando o x ao quadrado é o A. Quem está multiplicando o x aqui tem que ser o B. E quem está aqui independente, sozinho, sem multiplicar o x, é o coeficiente C. Bom, então eu destaco aqui, ó, primeira coisa, para vocês irem treinando. Destaquem aqui, ó, separado. Identifique quem são os coeficientes A, B e C. Neste exercício aqui, ó, nesse item A, o coeficiente A é 1. Porque não apareceu o número multiplicando o x ao quadrado, é porque é 1, né? Quando não aparece o valor multiplicando ali, é o 1. Então eu tenho 1x ao quadrado, então o coeficiente A é 1. Eu tenho 2 vezes o x, então o coeficiente B é 2. E eu tenho menos 8 aqui, independente, sem estar multiplicando as letras. Então eu tenho aqui que C é menos 8. Bom, identifiquei o coeficiente A, B e C, aí é só pegar a receitinha ali, ó. Só pega a fórmula de Bhaskara e substitui os coeficientes, tá? E aí vocês resolvem a equação. Então, ó, primeiro, nós temos que resolver o discriminante, que é o delta, tá? Então, resolvendo o delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu tenho que b é quem? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4, que é da expressão da fórmula aqui, vezes o coeficiente a. Mas o a é 1, então fica menos 4 vezes 1 vezes c. E o c é menos 8, então fica menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Coloquei entre parênteses o menos 8 porque tem um jogo de sinal ali. Tá? Então, eu resolvo agora a potência e a multiplicação. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 8 dá mais 32. Somando 4 e 32, nós obtemos então que o discriminante, né, o delta, é 36. Tá. O que eu faço agora? A segunda parte da expressão da fórmula de Bhaskara, tá? Para determinar quem são as raízes, quem é o x. Então eu tenho lá menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? Então está aqui, ó, repetir aqui novamente e nós vamos substituir. Quem é o b? O b é 2, está lá, ó, desde o início, ó, 2. Então fica menos b, então menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, do delta. Então, mais ou menos a raiz quadrada do resultado que nós obtivemos aqui, que é 36. Dividido por 2 vezes o a. O a vale 1, então fica 2 vezes 1. Resolvendo aqui, então, nós abaixamos aqui, ó, menos o 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1 é 2. Como eu tenho mais ou menos 6, então eu vou ter dois resultados. Eu tenho que encontrar um x que eu chamo de x' ou x1,
e encontro o x, duas linhas, ou x2, como preferirem, tá? Então aqui eu coloquei, ó, menos 2 mais 6, eu coloquei aqui no x1. Menos 2 mais 6 é 4. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, resultado é 2. E no x duas linhas eu coloquei aqui, ó, menos 2 menos 6. Menos 2 menos 6 dá menos 8. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então a solução desta equação do segundo grau é menos 4 e 2, tá? Chegamos à solução aqui da equação do segundo grau. Bom, temos aqui mais um exemplo, tá? Só para vocês treinarem ainda, é do exercício, tá? Do exercício 7, o item C do exercício 7. Lá aparece então x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Então, novamente, identifiquem quem é o A, o B e o C. O coeficiente A aqui é 1. O coeficiente B, menos 7. E o coeficiente C é 10. Substituindo, então, no discriminante, no delta, né? Nós vamos ter lá B ao quadrado. Então, menos 7 ao quadrado. Ó, aqui apareceu parênteses. Por quê? Porque eu tenho menos 7 ao quadrado. Então, o menos está ao quadrado também. Aí, menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, ó, menos 7 ao quadrado, 49. O produto aqui, ó, de 4, 1 e 10, nós vamos ter menos 40. Então, 49 menos 40, sobrou 9. Então, o discriminante, o nosso delta é igual a 9. Substituindo, então, na segunda parte da fórmula de Bhaskara, nós vamos ter lá, ó, menos b, então vai ficar menos 7, porque o b é negativo. Então, fica menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, então mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1, porque o a vale 1. Então, eu faço aqui, ó, menos vezes menos, mais 7. Raiz quadrada de 9 é 3, então fica 7 mais ou menos 3 dividido por 2. E aí nós vamos obter novamente o x' e x duas linhas, tá? Então o x', 7 mais 3, 10 dividido por 2, então o resultado 5. Depois, 7 menos 3, 4, e 4 dividido por 2, 2. Então chegamos à solução desta equação do segundo grau. A solução é 2 e 5. Lá no exercício 8, eu quis passar ele para vocês também, porque ele não está na sua forma simplificada, reduzida da equação do segundo grau. Tá? Ó, eu tenho uma igualdade aqui, né, uma equação, eu tenho essa igualdade, de um lado tem uma fração, e aí então eu tenho que multiplicar aqui, eu tenho que somar os termos semelhantes para daí chegar na equação, na forma reduzida da equação do segundo grau. Então observe, ó, eu multiplico o cruzado, e aí nós vamos ter, ó, 2x mais 2 vezes x, está aqui, ó, 2x mais 2 vezes x, igual a 16 menos 2x vezes 1, que está aqui embaixo seria 1, né, multiplicando o cruzado. Então está aqui. Voltando aqui, ó, então nós vamos multiplicar, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. O 16, que está positivo, e o menos 2x, que está aqui do lado direito da igualdade, vai passar para o lado esquerdo, então vai mudar o sinal. Então vai passar a ser menos 16 mais 2x, igual a 0. Aí eu faço o que agora? Eu somo os termos semelhantes, tá? Quem são os termos semelhantes? O 2x e o 2x aqui, ó. Então, juntando os termos semelhantes, nós vamos obter 2x ao quadrado mais 4x menos 16 igual a 0. Esta é a equação do segundo grau. Eu posso resolver com ela já. Eu posso identificar o A, o B e o C e vou resolver e vou chegar na solução. Porém, existe uma regrinha aqui que deixa mais prático, mais simples para vocês resolverem. Se vocês observarem que os três termos podem ser divididos ou ser simplificados por um número, vocês podem fazer isso e aí vocês vão tornar a equação mais simples, com números menores para vocês estarem resolvendo. Ó, eu tenho 2, que é par, o 4 é par e o 16 é par. Então eu posso simplificar por 2, eu posso dividir a equação inteira por 2, tá? E isso não vai alterar o resultado. Então, ó, 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. 4x dividido por 2 dá 2x. Menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Então, nós conseguimos aqui trabalhar com a equação com números menores, e isso fica mais fácil para os cálculos, tá? Então, nós vamos resolver aqui x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Bom, então aqui vocês podem identificar que o coeficiente A é o 1,
O coeficiente b é o mais 2 e o coeficiente c é o menos 8, tá? Então, usando a fórmula de Bhaskara, usando o discriminante ali, nós vamos ter b ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8, então nós vamos obter lá, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 8 dá mais 32, somando 4 e 32, nós vamos ter aqui 36. A segunda parte da resolução é x vai ser igual a menos b, então o b é 2, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 36, que é o discriminante, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1 aqui. E aí nós vamos ter menos 2, mais ou menos o resultado da raiz, que é 6, dividido por 2. E aí, novamente, nós vamos ter o x' e x duas linhas. Então, o x' vai ser menos 2 mais 6 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2 menos 6, menos 8. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4. E aí nós chegamos, então, ao final dessa primeira aula do capítulo 7, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar depois lá na tarefinha lá os exercícios a serem feitos, tá? Então prestem atenção, voltem o vídeo, estudem bastante, é bem tranquilo, é fácil, é prático usar esse método, tá ok? Então fiquem ligados e até a próxima. Um abraço.